Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje, para falar no nosso programa, o tema que vamos abordar neste Manhã Viva é a valorização dos recursos naturais. Vamos procurar saber mais sobre o nosso país e todos os recursos que ele contém, de forma especial a riqueza das nossas águas e de que forma a sustentabilidade está presente no nosso país. Para falar sobre este tema, vamos ter connosco a professora doutora Teresa Muga, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e investigadora do MARE, do Politécnico de Leiria. No entanto, antes de iniciarmos esta nossa conversa com a professora doutora Teresa Muga, que já está na nossa sala de estar do nosso Manhã Viva, não começamos este programa sem rezar, não é? Sem rezar e sem o entregarmos às mãos de Deus e hoje, especialmente pelas mãos de Nossa Senhora, uma vez que também já estamos aqui quase, não é? Às portas mesmo da Jornada Mundial da Juventude, pelo qual neste momento de oração também pedimos intercessão de Nossa Senhora. Então rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, antes de ir para aqui para ter com a nossa convidada, vamos assistir a uma peça onde vamos ficar a conhecer a escola, não é? A escola de onde a nossa convidada, pertence, não é? E vai-nos falar um pouco, não é? E onde são feitas investigações tão interessantes. Ora, veja. A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar é um dos polos pertencentes ao Politécnico de Leiria, situado em Peniche. Estudar na STM é ter o privilégio de poder olhar todos os dias para as Ilhas das Berlengas. A STM possui 17 laboratórios e salas práticas na área das Ciências e Tecnologias do Mar e das Ciências do Turismo, salas de aula, uma biblioteca, um auditório, um hotel-escola equipado com quartos duplos, sala de restaurante, cozinha, bar, recepção e 2 salas de formação. Animação turística, biologia marinha, biotecnologia, engenharia alimentar, gestão da restauração e de catering, gestão de eventos, gestão turística e hoteleira, marketing turístico e turismo, mergulho científico, turismo subaquático, aquacultura, gastronomia, economia azul e circular são alguns dos muitos infindáveis cursos que a STM oferece. Em Peniche estão sediadas 2 unidades de investigação: Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo, CITUR, que promove a investigação e divulgação científica, a formação permanente e a prestação de serviços em diversos domínios relacionados com o turismo e áreas afins. Desde a gestão hoteleira ao desenvolvimento de novos conceitos, produtos e marcas turísticas. E ainda Mar IP Leiria, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, cujo objetivo é a criação, desenvolvimento e aplicação do conhecimento associado aos recursos marinhos, de forma a promover a inovação na sua utilização e gestão, e também contribuir para o desenvolvimento de novos produtos na área da ciência e tecnologia do mar.
Portugal é mar. Apanha a nossa onda. E é assim, diante deste tema, e quase a chegar ao grande acontecimento que será a Jornada Mundial da Juventude, falar de recursos naturais, não é? Como o mar, não é? E que é o tema deste programa, é também falar de sustentabilidade. Todos nós sabemos o quanto o tema da sustentabilidade tem sido uma grande preocupação do Papa Francisco e por isso ser um dos grandes pilares desta edição da Jornada Mundial da Juventude, como forma de apelo ao cuidado pela casa comum. Como refere Manuel Lobo Antunes, a importância que o mar pode representar para Portugal advém não só da dimensão dos seus espaços marítimos, onde se inclui a plataforma continental, mas também da sua qualidade, nomeadamente no que se refere à vasta biodiversidade marinha e recursos geológicos, minerais e genéticos neles existentes. Estamos, assim, muito curiosos por saber mais sobre estas investigações que têm sido feitas sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas, da aquacultura, pescas e ainda a biotecnologia e a valorização dos recursos. Muito bom dia, professora. Muito bom dia. Teresa Muga. Muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Ora, eu é que agradeço. Eu é que agradeço o convite. Então, falemos um pouco sobre a escola, onde faz investigação e de que forma este Instituto tem contribuído para o estudo vasto, não é, dos recursos do mar. Se calhar contar-lhe um bocadinho a história desde o início. Nós começámos em 1999, a escola abriu em Peniche, numa localização fantástica, porque nós estamos nos Remédios, no Cabo Carvoeiro, mesmo viradinhos para o mar e para a Berlenga. E esta é a nossa inspiração, sem dúvida nenhuma, não é? Eu costumo dizer que Peniche é a terra do mar sem fim, porque todos os dias tenho o privilégio de ver aquela vista fantástica e o mar que nós temos ali, e os nossos alunos têm este privilégio também, de ter o laboratório vivo ali, onde nós trabalhamos todos os dias. E onde nós levamos os nossos alunos com muita frequência, de facto, a fazer trabalho de campo, conhecer. Aquela frase de nós só amamos aquilo que conhecemos é muito verdade, não é? Se nós não conhecemos, não cuidamos, não tratamos. E esta relação pessoal, afetiva com o mar, nós conseguimos criá-la ali porque estamos ali, de facto, numa situação muito privilegiada. Um laboratório céu aberto, não é? Sem dúvida, mas sem dúvida, não é? Eu gosto muito, aliás, são as aulas que eles mais gostam e nós também, que é amanhã às 10 da manhã na Praia Tanta. Não é preciso autocarro, não é preciso marcar uma visita, eles estão lá, é um laboratório natural que nós temos ali. E é um privilégio, de facto. E nós temos ali alguns cursos, designadamente o curso de Biologia Marinha, mas também o curso de Biotecnologia, o curso de Engenharia Alimentar, são cursos muito nesta área, depois os mestrados, naturalmente, o mestrado em Economia Azul e Circular, o mestrado em Biotecnologia dos Recursos Marinhos, o mestrado em Aquacultura, são GQSA, portanto, Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, também são todos eles nesta área dos recursos marinhos, da utilização sustentável destes recursos, da exploração, de tentar de que forma é que nós conseguimos olhar para estes recursos, perceber os recursos que temos, e são incríveis os recursos que nós temos. Portugal tem um privilégio enorme de ter todo este mar à sua disposição. E nós temos ainda um mar em muito boas condições. Graças a Deus. Felizmente ainda, um mar em muito boas condições, já com alguns problemas que nós conseguimos identificar, depois podemos falar um bocadinho sobre isso também, mas com muitos recursos à nossa disposição. De que forma é que nós os podemos utilizar de forma sustentável sem os danificar? E isto é muito importante. E nós estamos a fazer esse percurso, esse trabalho. Entre nós, docentes, temos também um corpo docente jovem, motivado e com vontade de trabalhar, e de conhecer e reconhecer isto. E depois com os nossos estudantes. Temos muitos, já tivemos muitas levas de muitas centenas ou milhares de estudantes que passaram por nós. E é um privilégio, eu gosto muito, muito de trabalhar ali em Peniche. Muito bem. A partir das investigações que tem feito, de que forma podemos valorizar os recursos marinhos? Essa pergunta é enorme. Nós podemos valorizar de muitas maneiras. Nós temos aí claramente entra a biotecnologia.
Nós trabalhamos muito com algas, com as macroalgas, nós conhecemos bem, não é? Aquelas, aliás, eu hoje, à vinda, parei numa das praias, porque vi que estava cheia de algas e fui ver o que é que estava a passar naquela praia. Temos ali uma praia cheia de algas que estão a apodrecer na praia e é uma pena. Mas não são aquelas invasoras que não são as invasoras, felizmente, mas elas chegarão. E é uma pena fazer que elas estejam a apodrecer na praia ou que vão para um aterro, porque todas estas algas têm algum potencial, nem que seja como fertilizante. Nós perdemos esta tradição. Eu, quando era pequenina, lembro-me de ir para a praia e de me cheirar a algas a secar. Verdade. Porque eram utilizadas. Portanto, as algas eram, sobretudo em setembro, vinham dar à costa e havia as pessoas do litoral iriam apanhar aquilo, punham-nas a secar no campo de futebol, lembro muito bem disto, no campo de futebol e depois aquilo era utilizado como fertilizante. É um fertilizante fantástico, muito melhor do que os fertilizantes químicos que nós utilizamos atualmente, porque não são poluentes, não contaminam as águas, não prejudicam os solos, pelo contrário, fazem uma fertilização muito natural dos solos e muito favorável para os solos. Nós perdemos quase completamente esta tradição. E isto é uma pena, porque isto é um recurso que nós temos ali. O que está a acontecer neste momento é que, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, não é? Estas algas está a custar dinheiro às autarquias removerem estas algas, levá-las para aterro, que pagam um X por tonelada para levar para aterro, enquanto que isto podia estar a ser utilizado para produzir um fertilizante natural para ser utilizado como recurso natural. E, portanto, não estamos a trabalhar bem ainda esta questão, não estamos a voltar àquilo que fazíamos há 50 anos. Eu tenho 56, portanto, lembro-me disto quando era pequenina, há 50 anos. Deixámos de o fazer. E é uma pena, porque era bom, porque podemos voltar a este circuito. Este é um exemplo dos muitos que nós podemos fazer. As algas têm aplicações muitíssimo interessantes do ponto de vista da medicina, por exemplo. Há alguma tradição oral também, mas têm efeitos, por exemplo, antimicrobianos, ou seja, nós estamos à procura de novos compostos antimicrobianos que possam servir para combater infecções várias, por exemplo. Nós utilizamos antibióticos e estamos sempre... O problema com os antibióticos é que nós criamos resistência aos antibióticos depressa. Quando nós encontramos estes antibióticos, o facto das bactérias não terem sido expostas nunca a estes compostos marinhos faz com que elas sejam mais suscetíveis e, portanto, nós conseguimos criar aqui antibióticos muito fortes, muito potentes, muito eficazes com estes novos antibióticos, por exemplo. É um percurso longo para conseguirmos criar um novo antibiótico, mas é possível fazê-lo. Uma outra área muitíssimo interessante que nós temos vindo a trabalhar e que é muito importante neste momento tem a ver com as doenças associadas à velhice. Há muitas doenças, aliás, enfim, isto também tem a ver com a medicina atual, não é? As pessoas envelhecem mais tarde ou morrem mais tarde, sim, têm maior esperança de vida, têm maior qualidade de vida, mas chegam a um certo ponto, têm doenças associadas à velhice, Exato. Tem a ver com o Parkinson, com as demências, os Alzheimers. Isso tem tudo a ver com fenómenos de oxidação celular que acontecem no cérebro, que acontecem nas nossas células. E nós estamos a trabalhar muito com estes fenómenos de antioxidantes, tentar retardar estes fenómenos de oxidação celular que levam a esse tipo de doenças. É incrível o que nós encontramos nas algas. É incrível o que nós encontramos. Por exemplo. E as investigações feitas são exatamente naquilo que acabou de falar. Têm sido desenvolvidas outras investigações no Instituto? Nós temos muitas. Nós temos muitas coisas. Esta parte da biotecnologia tem muitas vertentes possíveis. E nós posso-lhe falar também, por exemplo, na área da sustentabilidade para tentarmos diminuir os plásticos. É um dos nossos problemas do mundo neste momento, não é? A quantidade de plásticos que nós estamos a produzir e que nós temos que encontrar soluções para isto. Nós estamos a tratar muito mal o nosso planeta. Nós sabemos isso, não é? E a quantidade de plástico que nós produzimos, vai ao supermercado e sabe isso, não é? Sim. A quantidade de embalagem, por exemplo, que nós produzimos sem necessidade, porque às vezes as coisas têm uma embalagem, têm duas embalagens, que nós precisamos tirar e deitamos fora imediatamente, é absolutamente desnecessário. Uma das coisas que nós estamos a trabalhar, por exemplo, é produzir embalagens comestíveis. Okay?
E já temos uma patente com isso. No grupo de investigação, já há um grupo que fez isso, que é a embalagem do peixe, aquela embalagem do peixe congelado, em vez de ser plástico, ser um biofilme. Que este biofilme não tem sabor, não tem cor, não tem odor e é comestível. Ou seja, para cozinhar, é só pôr a cozinhar, não? Mas é antioxidante e, portanto, é saudável, mantém o peixe em melhor estado durante mais tempo e é comestível. Portanto, reduz o plástico e melhora a qualidade do pescado. Ou seja, isso poderia-se dizer que é uma descoberta realmente nova. É, sim, e é muito interessante. E por isso mesmo já fizemos a patente para isto, para conseguirmos comercializar esta nova proposta de um biofilme, é uma substituição completa do plástico, por exemplo. Podemos fazer isto em muitas outras situações e uma vez mais, isto é um extrato de algas marinhas da nossa costa que nós podemos fazer, que são cultiváveis, portanto não vai haver falta de biomassa para produzir este biofilme. E de facto é uma descoberta muito interessante. E está a ser feito aqui, está a ser feito noutros grupos de investigação também, mas não é difícil, neste momento já não é difícil substituir o plástico. É preciso que a indústria aceite, abrace esta estratégia. Naturalmente tem um problema aqui associado, tem a ver com o preço, que é mais caro, é evidente. Agora, é preciso que a indústria perceba que esta é uma solução viável, interessante. Claro que é mais caro, com certeza, ninguém vai escamotear isto. Agora, é mais saudável também, portanto, é preciso perceber que isto é toda uma visão diferente daquela visão do plástico que vale a pena utilizar em todas as situações. Tem impacto também na saúde, não é? Com certeza. E sobretudo no ambiente, não tenho dúvida nenhuma que o novo caminho é o caminho a substituir. Eu não digo substituir o plástico em tudo, de todo, é impossível. Sim. Agora, o plástico de longa duração vai continuar a existir, tem que continuar a existir. Agora, o plástico que é utilizado de curta duração para uma utilização, que é o que acontece aqui, há muitas soluções muito interessantes. Nós estamos a trabalhar nisso. Sim. Sem dúvida. E depois não ver os animais envoltos em, sim, é horrível. Em plástico. É horrível. É horrível. E essa é uma forma realmente de potenciar os recursos marinhos. Sim. Não é? Como é que podemos desenvolver produtos de origem marinha com valor acrescentado? Como falou? Este é um deles. Os exemplos que eu lhe dei já são alguns exemplos em que nós conseguimos fazer isso. Aliás, o lema do grupo de investigação, e viu-se isso no vídeo, é do mar para a sociedade. Portanto, aquilo que nós queremos, nós temos esta preocupação e sempre tivemos, é tentar trabalhar com empresas, tentar trabalhar com a sociedade e tentar responder a problemas concretos da sociedade. Portanto, muitas vezes o que acontece aqui connosco é as empresas ou as entidades vêm ter connosco com um problema e dizem, não, eu quero resolver esta questão, quero resolver este problema, ajudem-me. Porque também trabalhar num sítio pequeno, numa cidade pequena, tem esta vantagem, que é nós conhecemos muito bem as pessoas que nos rodeiam e a sociedade que nos rodeia. E isto é muito interessante e, portanto, nós conseguimos trabalhar diretamente e resolver estes problemas concretos e pôr depois estas soluções no mercado. E é isto que nos interessa, é criar soluções para pôr no mercado. Não nos interessa tanto desenvolver investigação por desenvolver investigação, que também é importante, sem dúvida, a investigação fundamental é muito importante, mas depois é uma investigação aplicada no sentido de criar novos produtos, novas soluções que possam ter uma finalidade, efetivamente, para melhorar a sustentabilidade, melhorar o tecido económico, criar soluções novas. Tudo isto é muito importante e, por isso, nós temos feito muito trabalho na área da aquacultura, por exemplo, criar novos produtos de aquacultura, novos organismos de aquacultura. Por exemplo, para lhe dar um exemplo relativamente à aquacultura, nós nunca trabalhámos, por exemplo, especificamente com pescado, com peixe de aquacultura. Nós trabalhamos com organismos abaixo da cadeia alimentar, estamos a trabalhar, por exemplo, com o ouriço do mar. Porquê o ouriço do mar? Porque se for à nossa costa neste momento tem muito pouco ouriço já, porque as pessoas apanham para comer. Certo, é legítimo que o façam, as pessoas gostam muito, é super saboroso, comem as gónadas, aquilo é muito agradável. E, sobretudo na zona de Peniche e toda aquela região, há uma tradição muito grande de comer ouriço do mar. Só que neste momento há muito pouco ouriço já.
porque as pessoas vão apanhar e não deixam, o ouriço demora muito tempo a crescer, não dá um tempo a repor a população. Portanto, o que é que nós já fizemos? Ok, então vamos para o laboratório, vamos tentar fazer a reprodução em laboratório e ver se conseguimos fazer a reprodução em laboratório. Já conseguimos. Qual é o problema agora? Demora muito tempo. E, portanto, é preciso convencer produtores a abraçarem este desafio que é, ok, vai demorar tempo, demora 2 anos a criar um ouriço em laboratório, em aquacultura, para terem ouriços para venda, em vez de fazerem a apanha para terem para venda. Nós conseguimos fazer umas gónadas muito gordinhas, engordar aquilo muito gordinho, ter um produto muito agradável para depois para consumir. Porque, uma vez mais, qual é o problema? O preço. Então, como é que nós conseguimos resolver isto? Então, não produzimos só ouriço, nós conseguimos produzir outros produtos associados. Então, fazemos aquilo que nós chamamos de aquacultura integrada. Pomos vários organismos, uns que se produzem muito depressa, associados a isto, para que este produtor possa ter lucro depressa. Então, tem o ouriço, que é mais, demora mais tempo, vai ser menos rentável, mas vamos ter outros associados a este que vão ser mais rentáveis. Então, estamos a tentar negociar isto com as empresas. Portanto, nós vamos criando valor e acrescentando valor, demora tempo, mas esses são desafios muito bons de se fazer. Muito bem, vamos agora, vai passar aqui uma série de imagens, não é? Durante agora o nosso programa. Eu pedia que comentasse, não é? Comentasse o que vamos ver, porque é um vídeo preparado pelos alunos do Politécnico de Leiria, da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar. O que é que nós estamos a ver, Teresa? Eu diria, bem, neste momento estamos a ver imagens antigas da pesca em Peniche, que são, enfim, uma tradição longa, antiga, muito antiga, de Peniche, tem 2000 anos de porto de pesca e, portanto, são imagens antigas da pesca da sardinha, diria eu, e de outros peixes, aqui já serão sargos, provavelmente. E muito antiga, os pescadores, as mulheres dos pescadores a fazer aqui a pesca, e depois a tradição antiga que vamos ver, creio eu, da seca do peixe, a salga do peixe e a seca do peixe, que é uma tradição antiga que nós estamos a tentar recuperar também. É aquilo que vai aparecer agora de seguida, que é isto. Não havendo frigoríficos, enfim, há muitos anos, a tradição era fazer este processo, a abertura do peixe e depois a salga, que era posta a secar à entrada, enfim, pendurado. E ainda há alguma tradição em Peniche e na Nazaré também, de fazer esta salga, e que nós estamos a tentar recuperar. Temos um projeto com a Câmara Municipal para tentar recuperar este imaginário, esta tradição e o protocolo de seca. Aqui já temos algumas imagens também, que é um trabalho que nós fazemos muito com os nossos estudantes e com outras, e com jovens mais jovens, que é a apanha do plástico e tentar fazer a limpeza das praias e tentar fazer aqui também a sensibilização dos jovens para a necessidade da limpeza e da conservação da natureza. Sim, estes plásticos são terríveis para os nossos organismos e marinhos e, portanto, eu diria que os nossos jovens estão muito mais sensibilizados. Eu tenho muita esperança nas novas gerações, confesso, porque eu tenho gerações de estudantes que vão estando sucessivamente mais sensibilizados para estas questões e isso é muito bom, é muito interessante. Muito bem. Terminamos assim a primeira parte, isto passa num instante. Num instante. Mas já voltamos, fique também desse lado até à segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje a falar sobre a valorização dos recursos naturais. E estamos a falar com Teresa Moga, não é? Muito bem-vinda, de novo também aqui à segunda parte, também aos telespectadores que agora se juntam a nós, a nos acompanhar. E estávamos a falar e vimos um vídeo no início deste programa sobre o mar e 7 mares, não é? O que é que se trata isso? Sei que pertence a este grupo de investigação, não é? Um sistema costeiro e de oceano. Em que é que consiste este sistema costeiro? Houve uma altura em que percebemos que precisávamos ter, efetivamente, um edifício dedicado à investigação.
e criámos o Sete Mares. Somos cerca de 50 investigadores, portanto, entre professores do Politécnico, doutorados, pós-doutorados, de várias áreas do conhecimento, biólogos, mas de outras, engenheiros alimentares, químicos, de pessoas das várias áreas. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é trabalhar muito estas questões associadas à sustentabilidade dos recursos marinhos, associado à conservação da natureza e associado especificamente à conservação dos ambientes marinhos, litorais, costeiros, porque nós temos consciência que a nossa qualidade de vida humana passa muito, claro, pela sustentabilidade e por assegurar que conseguimos manter saudáveis os nossos ecossistemas. Não há dúvida nenhuma relativamente a isto. A verdade é que o difícil aqui é passar esta mensagem. Isto para um biólogo é evidente, é fácil. Eu sou bióloga, portanto é fácil de ter de perceber isto. É difícil passar esta mensagem para quem nos governa, para quem manda, para quem, enfim, toma as decisões. Claro. Portanto, se calhar o diálogo às vezes não é tão profícuo quanto devia ser e, portanto, é a nossa obrigação também de criar dados, criar bons dados e depois trabalhá-los de forma suficientemente simples também para passar esta mensagem. Eu tenho consciência disso também, que nós às vezes os dados ficam com os cientistas e depois são dados muito difíceis de interpretar e de passar esta mensagem. Portanto, se nós não passamos bem a mensagem para quem decide... Descodificar um bocado, não é? Mas não tenho dúvida nenhuma. Nós às vezes, é muito difícil, às vezes não falamos a mesma linguagem, não é? Claro. E portanto, esta é uma das nossas obrigações também, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, um dos nossos pilares é, sem dúvida nenhuma, a divulgação científica e passar esta mensagem bem passada, tentar divulgar isto de uma forma simples, que se perceba que a sustentabilidade, manter os nossos ecossistemas saudáveis é fundamental para a nossa qualidade de vida, sem dúvida. E isto porque a professora doutora Teresa Monga, do Politécnico de Leiria, não é? A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, não é? Nos veio falar exatamente sobre a valorização dos recursos naturais. Ou seja, sendo Portugal um país de tradição marítima, não é? Como é que pode ser um país sustentável, aproveitando exatamente estes recursos naturais? E como já dissemos também na primeira parte, todos sabemos que a Organização da Jornada Mundial da Juventude está a fazer de tudo para que seja uma jornada sustentável. Já iremos também falar um pouco isto lá mais para o final da segunda parte, mas estamos a sair aqui desta época, não é, de festas dos Santos Populares e quando falamos dessa época é impossível não nos lembrarmos da sardinha, não é? Da sardinha assada. Que biodiversidade podemos encontrar na nossa costa portuguesa para além das algas marítimas e que são tradição na nossa gastronomia? Bem, a sardinha é evidentemente um dos nossos pilares de tradição, sem dúvida. Nós temos muito pescado, muito peixe diferente. Aliás, toda esta zona, a zona de Peniche, Nazaré, toda esta zona tem uma influência enorme do Canhão da Nazaré, não é só para fazer ondas gigantes. O Canhão da Nazaré tem uma influência enorme para a riqueza do ecossistema marinho aqui e, portanto, não é por acaso que nós temos o Porto de Pesca de Peniche com 2000 anos e toda esta tradição de pesca aqui, é porque nós temos peixe, é uma zona muito rica em peixe e está associada ao Canhão da Nazaré também aqui. E o país todo está numa zona geográfica privilegiada, porque nós temos uma influência grande do norte, das espécies do norte que chegam até aqui, e uma influência grande do sul, das espécies do sul que chegam aqui. Portanto, há uma zona de sobreposição aqui, do norte e do sul. E, portanto, é uma zona muito rica. Chama-se mesmo um hotspot de biodiversidade, Portugal. Portugal todo e, sobretudo, a zona centro de Portugal. E, portanto, de facto, é uma zona riquíssima. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a estragar um bocadinho isto com o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura da água está a fazer um desvio disto tudo para norte e está a empobrecer um bocadinho as nossas águas aqui da zona centro de Portugal. Não é uma boa notícia, efetivamente. Mas continuamos a ser um hotspot. Temos muitas... Quem faz mergulho, por exemplo, a berlenga,
está muito bem conservada. É uma das zonas privilegiadíssimas da Europa para fazer mergulho, porque é onde nós encontramos uma enorme biodiversidade de organismos. Que bom. Peixes, é difícil lá chegar, invertebrados. Se fosse fácil lá chegar, não é muito difícil. Eu gosto muito de lá ir, por isso para mim é muito fácil. Não vou a nada, mas de barco vai-se muito bem. É uma zona, a água é fria, mas é uma água muito cristalina e tem uma biodiversidade fantástica. Mas há mais sítios em Portugal onde isto acontece, exatamente porque é esta sobreposição. E, portanto, quer peixe, quer mamíferos marinhos, não é? Que são de topo, baleias, golfinhos, temos muitas coisas, tubarões, pequeninos, não nos fazem mal. Ok, não precisamos ter medo. Não precisamos de ter medo, quer depois invertebrados, algas, é fantástica. Temos uma diversidade fantástica, efetivamente. E, à semelhança da primeira parte, vamos agora ver, não é? Vai passar aqui também umas imagens de como se faz um paté, não é? Mudar aqui um bocadinho, um paté de percebe com amoras. É uma forma de aproveitar o que a nossa natureza nos dá, não é? E eu lhe pedi para comentar. Não, sem dúvida. O percebo é uma iguaria nossa, não é? Que nós, e é uma marca da Berlenga também, que existe um projeto muito interessante também de sustentabilidade do percebo da Berlenga para manter as populações saudáveis e tem ali algumas propriedades importantes que têm a ver com a água mais fria. E, portanto, é um patê ou é um percebo de muito boa qualidade do ponto de vista do sabor também, do organolético e, enfim, todas as qualidades alimentares. E portanto, nós o que tentámos fazer aqui foi criar um produto, acrescentar valor a este produto. A amora tem a ver com as propriedades antioxidantes que os frutos vermelhos têm e também dar-lhe ali depois, enfim, algum sabor um bocadinho diferente e criar aqui um sabor diferente. Nós temos um painel de provadores também, já muito bem preparado, porque nós temos cursos de cozinha e de engenharia alimentar e casam muito bem estas duas formações aqui. Isto são alguns dos nossos professores da área de engenharia alimentar, mas depois também temos chefes de cozinha que nos dão aqui uma ajuda mais na parte mais criativa, digamos, do processo. E portanto, criámos este produto, que é um produto delicioso, é uma coisa fantástica. E como é que nasceu esta ideia de fazer este paté? Não, assim, nós temos pessoas muito criativas no grupo. Nós vamos olhando para os produtos que temos ali e às vezes, se reparar, o percebo só se come percebo, quer dizer, não há produtos de percebo nenhuns. E, portanto, nós quando olhamos para este, quer sejam produtos de alto valor, como é o caso do percebo, quer sejam outros produtos de menor valor comercial, ou nenhum, às vezes. Nós trabalhamos muito também com a Cavalo, ou trabalhamos muito com outros produtos sem valor comercial ou de baixo valor comercial. Aquilo que nós queremos é, efetivamente, acrescentar valor a estes produtos, tentar perceber como é que nós conseguimos fazer, aliás, muitas vezes também por pedido de empresas, tentar, ok, nós temos estes produtos, como é que nós conseguimos acrescentar valor a isto? Então, pomos os nossos criativos aqui a funcionar. Isto é todo um processo criativo, honestamente, é todo um processo criativo de volta disto. Depois vamos testando diferentes formulações e depois há uma no painel provadores, que são, imagino, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas que vão provando e vão testando isto. Devo dizer que no início nem sempre é muito agradável, porque às vezes o resultado não é muito bom. Já participei em alguns painéis e nem sempre é muito agradável. Ou nem sempre é muito agradável às 10 da manhã ou às 9 da manhã. Sim. Nem sempre é muito bom. Mas depois há uma formulação em que quase toda a gente concorda que é muito boa. E depois temos várias etapas até ao produto final, mas conseguimos chegar a um produto final de muito boa qualidade. Vai ser engraçado viver é muito interessante. Uma espécie de Masterchef. Sem dúvida. Na vida real. Masterchef da vida real, sim, sem dúvida. da valorização dos recursos naturais sem dúvida, temos na nossa costa. É muito interessante. Que outras experiências alimentares estão a ser feitas e investigadas? Nós temos feito muitas coisas, já fizemos pão de algas, já fizemos bolachas, temos hambúrgueres de peixe, temos gelados com algas, temos gin com algas.
Isto são algumas das coisas que nós temos vindo a fazer. Neste momento, uma das coisas que nos pediram e que nós temos vindo a trabalhar, é uma coisa muito mais técnica, mas é fazer a extração, por exemplo, dos pigmentos, ou seja, das algas, extrair só os pigmentos, e nós temos pigmentos vermelhos, azuis, verdes, amarelos, castanhos, cor de laranja. Fazer só a extração do pigmento, porque os pigmentos são muito antioxidantes também, para depois adicionar a alimentos. Fizemos isto, por exemplo, com iogurtes, e os iogurtes ficaram muito cor-de-rosa, ficaram muito bonitos. E adicionámos os antioxidantes ao iogurte, por exemplo, que é muito interessante, por exemplo, para os idosos que podem consumir aqueles antioxidantes. Adicionámos também a panquecas, que ficam engraçadas. Tentámos que elas ficassem muito cor-de-rosa, não ficaram tão cor-de-rosa. Ou seja, há aqui coisas muito mais técnicas, por exemplo, que podem ser feitas. Trabalhamos muito com produtos de menor valor. Por exemplo, peixe que não é facilmente vendido em lota, peixe pequeno, que é rejeitado em lota, para fazer o aproveitamento deste peixe, que não vai para o lixo desta forma e que nós podemos utilizar de outras formas, por exemplo, para a confecção, por exemplo, de hambúrgueres de peixe. E é um peixe que é rejeitado e que não é utilizado, mas que tem muito valor se for transformado. Enfim, nas algas estamos a trabalhar muito com a utilização. As algas têm um problema, porque às vezes têm um sabor muito forte e, portanto, temos que diminuir este sabor forte das algas ou utilizar em menores concentrações, mas são muito interessantes porque são, do ponto de vista nutricional, são muito interessantes, porque têm propriedades muito interessantes medicinais e, portanto, a adição das algas a alimentos, ou uma pequena percentagem de algas a alimentos, os hambúrgueres ou a saladas, ou já outro tipo de alimentos confeccionados. Enfim, é todo um mundo aqui. Há muitas coisas a serem feitas, sim. E o que é que tem aprendido com estes alunos? Eu aprendo todos os dias. A vantagem de ser professor é que um professor pode aprender todos os dias com os estudantes. Aliás, não nos deixam envelhecer mesmo, não é? Porque é muito interessante. Neste momento, o nosso grande desafio são as tecnologias digitais. A inteligência artificial, estas novas tecnologias que nós podemos utilizar como ferramenta de trabalho com os estudantes. Ou seja, o ensino que nós tínhamos até há 10 anos, que era um ensino muito tradicional, que vinha do século XIX, século XX, que era um ensino em que nós expunhamos muitas coisas, em que o professor estava muito presente e era o professor que fazia muito o trabalho. Neste momento está muito desatualizado e, portanto, o que os estudantes querem neste momento é um ensino muito mais focado no estudante, em que o estudante é que vai explorar, é que vai à procura, em que tem um ensino muito mais ativo, muito utilizando estas ferramentas digitais. São os nossos desafios do futuro e que preparam os alunos de outra maneira, portanto, porque eles têm acesso à informação, ou seja, não é? São nativos desta sem época. Dúvida nenhuma. Esta geração Z é uma geração em que eles já nasceram com a internet nas mãos. Sim. Ao contrário, naturalmente, eu que não nasci sem internet nenhuma e até fiz o doutoramento ainda sem internet. Sim. E, portanto, é toda eles têm toda a informação necessária, não sabem utilizá-la, a informação, não sabem ir à procura. Portanto, o nosso trabalho é como é que eles vão à procura da informação certa para conseguirem chegar aos objetivos que nós criamos e que nós delineamos. Portanto, o trabalho do professor agora é muito mais um trabalho de orientação de um estudante. Sim. À procura das soluções. Sim, e para fazer as perguntas certas também. E para encontrarem aquilo que é válido, não é? Que é válido, exatamente. No mundo digital também. Sim, também porque nós neste momento vivemos num mundo em que há muita má informação e muita falsa informação. Portanto, eles têm que ter... O que é importante aqui é que terem espírito crítico para perceberem se a informação é certa ou errada, ou se estão no caminho certo da boa informação. Exato. Isto é muito importante neste momento. As fontes são sempre muito importantes, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Numa escola como a vossa, são necessários, obviamente, muitos recursos, não é? Já falou-nos aí um bocadinho da aquacultura, não é? Pesca e biotecnologia. O quão importantes são para Portugal? Eu diria que a pesca, do ponto de vista tradicional, continua a ser muito importante para estas comunidades pescatórias litorais e nós devemos acarinhar a pesca nesse sentido e mantê-la, porque, de facto, nós temos uma tradição muito grande de pesca e a pesca sustentável deve ser mantida. Eu percebo que as cotas são muito difíceis para os pescadores, mas são muito importantes porque permitem
a sustentabilidade da pesca. Isto é muito importante, manter a sustentabilidade da pesca, sem dúvida, e mantém a tradição das comunidades pescatórias litorais. Esta é uma parte importante, sem dúvida. Depois, isto tem que ser associado à aquacultura. Ou seja, nós temos que, eu diria que a maior parte do pescado, e Portugal é um país que consome muita quantidade de peixe, tem que ser via aquacultura, não tenho dúvida nenhuma. Boa aquacultura, também a aquacultura sustentável. Porque nós só conseguimos ir buscar, consumir peixe se formos à aquacultura. O esforço de pesca neste momento é brutal para conseguirmos pescar. Portugal já está muito bem. Ou seja, do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer e do ponto de vista da sustentabilidade, nós já trabalhamos muito bem. Não acontece no resto do mundo, infelizmente, não é? E, portanto, o resto do mundo não está como está a Europa, não está como está Portugal. Portugal funciona muito bem nessa perspectiva, nesse aspecto. E, por isso, nós temos que complementar. Portanto, temos a pesca sustentável, uma pequena quantidade de peixe de boa qualidade, pescado, e temos peixe da aquacultura de boa qualidade também, porque nós já trabalhamos muito bem a aquacultura. Então, as pessoas não precisam ter medo daquilo que comem? Não. Não, da Europa, peixe produzido na Europa de todo. Nós temos regras muito apertadas para o peixe da aquacultura. Não podemos pôr antibióticos no peixe, não podemos pôr hormonas de crescimento no peixe, há regras muito restritas para o peixe da aquacultura. E, portanto, o peixe que nós produzimos da aquacultura na Europa vem com essas regras. O que é importado, não falo. Mas o que é produzido na Europa é um peixe de muito boa qualidade, podemos consumir, sem problema. É bom saber, não é? Porque hoje vivemos com uma realidade tão cheia de... Eu compro muito peixe da aquacultura. E ao nível da pesca, que estudos é que podem estar a ser ainda desenvolvidos ou que desenvolvem? A pesca precisa sempre de ser monitorizada, ou seja, nós precisamos de ter sempre indicadores para perceber se as nossas populações de peixe selvagem estão suficientemente saudáveis para podermos assegurar pesca. E, portanto, esta monitorização tem que ser sempre feita. E eu diria que nem sempre é difícil fazer, exige recursos e nós nem sempre trabalhamos muito bem. Mas, de facto, comparando com outros países e com outros continentes até, nós trabalhamos muito bem. Mas, sim, esta monitorização tem que ser sempre feita para percebermos se temos as populações saudáveis, sem dúvida. E também para percebermos o impacto que as alterações climáticas estão a ter. E, de facto, nós sabemos isso. Portanto, peixes de águas mais frias estão a sofrer já o impacto das alterações climáticas. Uhum. E será que isso também implica em espécies vias de extinção, digamos assim? Existem espécies que estão em vias de extinção, já falou aí do ouriço, não é? Sim. Em Portugal, o que é que podemos fazer com mais espécies, se existem mais espécies nesse quadro, e o que poderia ser feito para reverter esta situação? Não é fácil. Nós temos um projeto, por exemplo, muito interessante nós tínhamos, e eu conheço pessoas que fazem mergulho ou fizeram mergulho durante 50 anos, por exemplo, e notam uma diferença muito grande nas nossas comunidades marinhas, nomeadamente naquilo que nós chamamos as florestas marinhas. Florestas marinhas são estruturas gigantescas de algas enormes, aquelas laminárias muito grandes que vêm dar à costa, não é? Que têm metros de altura, e nós tínhamos a nossa costa toda coberta de assim, alguns metros de profundidade. A nossa costa havia uma floresta marinha enorme. Neste momento estão a desaparecer todas, no país inteiro. Nos últimos 50 anos a diferença é enorme. Eu conheço pessoas que mergulhavam há 50 anos e que me foram dizendo isto ao longo dos anos. E estão a desaparecer todas, por várias razões. Tem a ver com a temperatura, tem a ver com poluição, tem a ver com a apanha, tem a ver... Enfim, com vários fatores deste tipo, mas muito a ver com a temperatura. Não é que elas morram logo na primeira vez que a temperatura da água sobe, mas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, todos os anos há uma subida da temperatura excessiva. Nós sentimos isso. Há alturas em que a temperatura está tão boa para nós, não é? Já não, o Atlântico, a temperatura já é mais alta. E estas comunidades de algas são de temperaturas mais baixas, não gostam.
Não gostam 1 ano, não gostam 2, não gostam 3 e realmente vão sofrendo este processo. E, portanto, é daquelas que estão a subir e, portanto, estão a desaparecer da nossa costa e vão ficar só Irlanda e por aí acima. E tem impacto. Há pouco tempo vimos um vídeo que falou sobre a subida do nível do mar. Sim. Não é? Correu aí pelo mundo digital e não só. Sim. Isso também, com certeza, deve tem um ter impacto enorme, porque estas florestas marinhas servem de abrigo, de alimento, de local de reprodução de muitos outros organismos. Funcionam como uma floresta. São um ecossistema. São elas que formam um ecossistema. Portanto, há toda uma biodiversidade enorme associada a isto, de outros organismos. Algas, invertebrados, vertebrados, peixes, tudo e mais alguma coisa cresce ali. Quando não há, é um deserto. Claro. Funciona como um deserto. É a mesma coisa nos ecossistemas terrestres. Se cortarmos a floresta, não temos. E, portanto, acontece o mesmo nestes ecossistemas marinhos. Nós temos, neste momento, um projeto importante de repovoamento. Estamos a cultivá-los em laboratório, a fazê-los crescer em laboratório, para fazer o repovoamento, tentar criar novas florestas marinhas, tentar que elas se adaptem um bocadinho à temperatura, ver se conseguimos repor algumas destas florestas ali em Peniche. É um processo caro, difícil, moroso, mas estamos a tentar fazer isto para tentar diminuir esse esforço, ou diminuir assim, o impacto que tem, tentar que elas não se extingam localmente, algumas destas espécies, para tentar manter, porque a extinção disto aqui, localmente, faz com que desapareçam muitas outras espécies. Mas também há espécies com este impacto a surgir, que não eram habituais. Sim, não é verdade? É verdade, ou seja, porque há o aquecimento, têm vindo espécies do sul, ou seja, as espécies de águas mais quentes têm aparecido aqui. Eu costumo dizer isto muitas vezes aos meus estudantes. A Terra, enquanto ecossistema global, enquanto biosfera, vai se adaptar às alterações climáticas e àquilo, ao antropoceno, aquilo que nós estamos a fazer. O homem não sei se vai adaptar, ou seja, o impacto grande é no homem. As espécies, umas extinguem-se, outras aproveitam a extinção de umas para se sobreporem. Nós já tivemos várias extinções em massa e já percebemos, não é? Os ecossistemas, a biosfera vai se adaptar. O homem não sei se adapta ou não. Portanto, a nossa civilização, enquanto tal, está a sofrer as consequências disto. E é também necessário, quando se fala, ouve-se às vezes falar da cota de pesca em cada país, não é? Que cada país. Isso também é importante para esta realidade. Eu acho que sim. Eu acho que as cotas, não sei se são bem calculadas, mal calculadas, eu acho que há toda aqui uma discussão que nós podíamos ter sobre a forma como são calculadas as cotas de pesca por país, porque tem muito a ver com o histórico e não propriamente com os estudos que são feitos e que devem ser feitos. Aquilo que lhe dizia há pouco, deve haver estudos que nos permitem perceber em que estado estão as populações de cada uma das espécies, são muito importantes para manter as cotas ou alterar as cotas. Isto era fundamental. A verdade é que não é bem isso que acontece e, portanto, podíamos discutir isso. Agora, as cotas são fundamentais para controlar a quantidade de peixe que é pescado todos os anos e que nos permite manter as populações de peixes saudáveis. Isto é fundamental, sem dúvida. Sim. Estamos a finalizar o nosso programa e, como temos falado ao longo deste programa também, que a organização da Jornada Mundial da Juventude preocupa-se muito com a realidade da sustentabilidade e da valorização dos recursos, não é? E eles, pronto, a própria organização fez alguns vídeos de sensibilização, não é? É um mote, não é, desta jornada, seguindo o exemplo da exortação apostólica Laudato Si, não é, do Papa Francisco, em que eles realmente falam de Lisboa 2023, uma JMJ sustentável. O que é que diria acerca deste trabalho realizado pela... Eu acho que é um desafio enorme. O Papa Francisco é muito preocupado, desde sempre, desde o início, não é? Com a questão da sustentabilidade, e todos temos que ser, ou seja, e aquilo que eu digo muitas vezes aos meus alunos é que cada um de nós, individualmente, tem que pensar o que é que pode fazer para garantir a sua sustentabilidade, para poder contribuir, por pouco que seja, para a sustentabilidade do planeta.
A redução da pegada. Com certeza, se todos nós fizermos isto individualmente, contribuímos todos para isto e somos muitos milhares de milhões. Se todos fizermos isto, e portanto nas Jornadas Mundiais da Juventude, é isso que se pede a cada um, que é que possa contribuir, pensar como é que pode contribuir individualmente para a sustentabilidade e portanto vão conseguir fazê-lo. Teresa, uma última mensagem que gostaria de deixar, não é? Além desta, mas alguma coisa importante que gostaria de passar lá para casa, para os nossos telespectadores? Só deixar uma mensagem de esperança, porque eu disse muitas coisas que são incómodas e que são difíceis e que nos dão preocupações, sem dúvida, mas eu gostava muito de deixar esta mensagem de esperança que já disse há pouco. Eu acredito muito nas próximas gerações e acredito que o mundo pode mudar e que as próximas gerações estão efetivamente preocupadas com estas questões da sustentabilidade. É muito difícil na minha geração fazer isso, porque nós não fomos educados dessa forma. Mas estas gerações novas estão a ser educadas de maneira diferente e com esta preocupação e, portanto, deixar esta mensagem de esperança que eu acredito que é possível mudar o mundo. Muito obrigada. Obrigada. Eu é que agradeço. Assim acreditamos. Obrigada pelo nosso convite e por também nos teres dado toda esta explicação, não é? E esta sensibilização. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Boa missão, bom trabalho. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre rever estes programas no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal, também no nosso Facebook, facebook.com/cnportugal. Também partilhamos lá todos os programas. E obrigada por rezar por nós. Nós precisamos, não é? A sua doação é também a sua oração. Muito obrigada e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.